E agora vamos falar de menopausa, tá? Mas vamos entender o que é a menopausa. Primeiro é importante que vocês façam os exames de sangue, os hormonais, respeitando esse período no ciclo. Estradiol não tem um período exato, mas o ideal é que é feito logo após o término do fluxo sanguíneo. Ou seja, você menstruou, terminou o sangramento, você faz o exame. O ideal é que ele fique acima de 35. Se está abaixo ou próximo de 35, pode ser um indicativo de uma menopausa aí se aproximando. Porém, ele muito alto também é uma suspeita de endometriose, como eu falei ali no vídeo anterior sobre o que é a endometriose e o tratamento. O FSH, ele é coletado no terceiro dia do ciclo menstrual. E quando ele está abaixo de 10, se ele ficar acima, é um sinal de menopausa, tá? Então, o ideal é que ele sempre esteja abaixo de 10. Começou a subir 12, 14, respeitou o período aí, 3 dias após começar a menstruação. Vai estar ainda sangrando, ainda vai estar aí no ciclo menstrual, mas é o pico dele, um dos picos dele. Aí começou a subir, sinal aí de menopausa se aproximando. Acima de 40 ou 50 é um sinalizador de que você ou a sua paciente está com uma deficiência ovariana, que é um risco para a menopausa. O LH, tá? Então, ele tem que ser coletado no terceiro dia do ciclo menstrual e a progesterona 7 dias após a ovulação ou 7 dias antes da próxima menstruação. Então, avaliando LH e FSH, eles devem ficar sempre menor que 2 quando tu dividir, tá? Então, dividir o LH pelo FSH. Se der 1 de FSH para 1 de LH ou 1 de LH para 2 de FSH, é uma perimenopausa. Então, vamos lá. Pegou o exame, valor de LH e o valor de FSH. Aí, quando a gente avalia o LH e o FSH, eles dois sempre tem que ficar abaixo de 2. Então, dá um exemplo. Se der 1 de FSH para 1 de LH, 10 de LH, no exame de sangue, né? Deu o valor, 10 de LH, 10 de FSH, é um sinal de perimenopausa. Ou 10 de LH para 20 de FSH, então, dividindo, dá 1 de LH para 2 de FSH, é uma perimenopausa. Então, isso é muito importante, avaliar sempre esses dois exames. Eles nunca devem ficar assim, 1 para 1 ou 1 para 2. 1 de LH para 1 de FSH, então ser iguais, ou o LH ser a metade do que é o valor do FSH. Exemplo, 10 de LH e 20 de FSH. Porque na menopausa, as alterações hormonais elas começam 3 anos antes com o aumento do FSH. Conforme chegar próximo da menopausa, mais alto ele vai ficando. Mulheres na menopausa têm uma chance maior de ter infecções urinárias pela redução do estradiol. Por isso que é importante monitorar e, se necessário, fazer a reposição do mesmo. Estradiol mais baixo reduz o muco protetor da vagina, reduz ácido lático e o pH vaginal. O epitélio fica mais fino da vagina, com isso, mulheres têm mais secura vaginal, mais dores abdominais, mais dores durante a relação sexual também. E quem tem a chance de ter uma menopausa mais precoce? Mulheres que trabalham à noite têm grandes chances de terem uma menopausa precoce e infertilidade. Uma menopausa precoce é mais forte a relação para mulheres que tiveram uma menarca precoce, ou seja, antes dos 13 anos e não tiveram filhos. É importante quando você atender uma paciente ou quando você for numa nutricionista, que você chegue e fale para ela quando que a sua avó e a sua mãe tiveram menopausa, para saber se foi precoce ou não. E aí você pode fazer o exame antimileriano, para que você tenha uma ideia se a sua mãe foi a precoce ou não, se você também pode ter ou não, e para você analisar se você deve ou não congelar os óvulos, caso você não queira engravidar agora. Mulheres obesas, tá? Mulheres que fumam e mulheres muito magras também têm o risco de ter uma menopausa precoce. E o que fazer para prevenir essa menopausa precoce?
usar resveratrol de 5 a 50 miligramas ao dia. Ele reduz o FSH, aumenta o estradiol. Para mulheres que estão começando a entrar na menopausa, é fantástico utilizar. 2 colheres de sopa ao dia de farinha de casca de uva auxilia demais também nessa melhora. Então, a farinha de semente de uva, ela reduz a ansiedade, a depressão, o estresse, melhora a qualidade do sono e essas 2 colheres de sopa também auxilia na recuperação do ovário, melhorando esse FSH. Outros cuidados que as mulheres têm que ter na menopausa é calor e rubor, tá? O fogacho é bem característico na mulher que está muito inflamada há muito tempo. Aí é importante investigar a homocisteína, que tem que estar abaixo de 9, a proteína C reativa, que tem que estar abaixo de 1, olhar o hemograma, olhar todo o contexto aí e descobrir se tem alguma inflamação. E cuidar, tá? Mulheres aí na menopausa com a suplementação de ferro. Porque, como parou de menstruar, não tem mais perda desse ferro. Então, acaba acumulando e pode começar a aumentar muito a ferritina, gerando aí um estresse oxidativo e uma inflamação pelo excesso de ferro. Porque ferro é como uma panela de ferro. Em contato com a água, ele começa a oxidar, a enferrujar. E no nosso corpo também não é diferente. Passiflora, tá? Se for usar de 200 a 300 miligramas por dose do extrato seco de 1 a 3 vezes ao dia, reduz a compulsão alimentar e ameniza os efeitos da menopausa, como fogacho, insônia, mudança de humor. E se entrar na menopausa e não está bem nutrida, vai perder massa óssea, porque tem um estradiol baixo e por isso que precisa de um bom aporte de nutrientes. Entrou na menopausa? Busca ajuda. Vai numa nutricionista funcional, investiga todos os teus minerais, faz uma densitometria óssea, pede para tua gineco, avalia PTH, cálcio, magnésio, vitamina D, fósforo, avalia todos esses exames junto com os hormônios sexuais para ver como que tá a sua saúde para que não evolua para uma osteoporose, tá? E a mulher só se pode considerar osteopenia ou osteoporose só se for depois da menopausa, porque antes pode ser só perda óssea, ou seja, é menos massa óssea pela idade. E aí o que a gente pode suplementar para melhorar isso? Cálcio, quelado ou citrato de 200 a 500 miligramas, mas sempre analisando exames de sangue para não ter um excedente de cálcio, uma vez que ele pode se acumular aí na corrente sanguínea e pode gerar placas aí de aterosclerose, gerar um processo inflamatório, então precisa cuidar essa parte, tá? Então, em mulheres na menopausa, a gente pode chegar aí até 400 miligramas, pode usar sempre associado, e deve ser usado sempre associado com vitamina K, na forma K2, a MK7K2, tá? Eu tava lembrando se era M7 ou MK7, a MK7K2 é a forma ativa da vitamina K, na vitamina K2, que é a mais biodisponível, tá? A maca peruana, que ela não altera o hormônio, porém ela melhora a libido em 2 situações. Primeiro, em mulheres no pós-menopausa, 3,5 gramas do pó de maca. E a segunda opção é com o uso de antidepressivo. Ela o antidepressivo inibe a libido e ela melhora muito isso. E até em homens, e pode ser usado ela associado com esses medicamentos, ela não interfere, pode manipular, mas aí é uma dose menor, porque aí nós estamos falando de extrato seco, e na forma ativa, que é a mucuna pruriens. Aí a gente pode chegar até 1,5 grama dela manipulada, mas você encontra nas lojas de produtos naturais ela em pó, que pode ser incluída em um shot, numa vitamina, em qualquer opção que fique mais fácil. E aí o que ela faz? Ela melhora a libido, ela aumenta o número de espermatozoides em homens, né? Ela aumenta a dopamina e aumenta a testosterona. E os sintomas da redução da dopamina em mulheres que estão na menopausa é um cansaço, falta de persistência, sem ânimo, um desejo maior por consumir carboidratos, sem um controle de quantidade. E nesse caso, nós podemos entrar com os aminoácidos essenciais, principalmente tirosina, teanina, a taurina, que aumentam dopamina, bem como o GABA também.
e alguns vasodilatadores para ajudar na circulação sanguínea, na melhora aí do aporte desses nutrientes e para que você consiga ganhar mais massa magra caso você esteja na menopausa, que é a L-citrulina, que são doses ajustadas conforme a sua necessidade. Dessa forma, a gente encerra a aula aqui sobre saúde da mulher, onde eu falei de TPM, de SOP, síndrome de ovário policístico, de endometriose e agora de menopausa. Espero que com essa aula possa ter contribuído com informações de uma forma prática, super didática, no seu dia a dia, incluindo aí nutrientes, suplementos, estratégias para poder melhorar, para que você consiga viver mais e melhor.